Olá, boa tarde. Meu nome é Felipe. Com muita satisfação que eu venho participar desse projeto do ICI em parceria com a DFP, que é o Trilha Digital. E eu venho hoje para falar com vocês sobre um assunto bastante amplo, que é o gerenciamento de projetos. É uma introdução ao gerenciamento de projetos, na verdade, por se tratar de uma área muito ampla. Nesse treinamento, nesse curso, a gente não vai conseguir abordar todos os aspectos, né, fazer um curso bem completo, mas eu espero que vocês consigam aproveitar, que eu consiga passar os conceitos mais básicos do gerenciamento de projetos para vocês. Eu sou bacharel em ciência da computação, eu sou MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, atuo mais ou menos 10 anos na área de gestão de projetos. Eu sou coordenador de projetos do ICI atualmente e tenho certificações na área de ágil, né, de gerenciamento de projetos ágeis, na área de Scrum, Kanban. E hoje eu estou aqui para passar para vocês uma introdução, espero que seja bem proveitoso para vocês. A nossa agenda de hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o PMI, sobre o PMBOK, né? O PMI é a organização internacional, né, de gestão de projetos, o PMBOK é o guia, tratar alguns conceitos básicos com vocês, alguns conceitos elementares que vão servir de base para todos os outros, falar sobre a tripla restrição, que é essencial em projetos, sobre as áreas de conhecimento, as fases de projetos, quais são os principais artefatos, falar um pouquinho sobre premissas e restrições, que são bem importantes no ambiente de projetos. E no final eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o perfil profissional, né? O que se espera de um gestor de projetos, que competências, como é que funciona o mercado, como é que está o mercado de trabalho hoje, para quem pretende atuar nessa área de gestão de projetos. Então, o PMI, conforme eu já comentei, ele é uma instituição internacional de gestão de projetos, ele é o principal órgão, né, que baliza a gestão de projetos no mundo. Ele é uma organização sem fins lucrativos, ela é bastante engajada, ela tem uma comunidade bastante ativa e ela associa profissionais de gestão de projetos, basicamente, né, à instituição internacional. E ela é organizada em capítulos, né, que cada país tem seus capítulos. No Brasil, cada estado tem o seu capítulo. No Paraná, a gente tem o PMI Paraná. E, claro, fora da pandemia, são organizados eventos, são feitas trocas de experiências, palestras, cursos, são diversas as iniciativas que o PMI promove, tanto o PMI Internacional quanto o PMI Brasil, o PMI Paraná. É uma comunidade bastante ativa, vale muito a pena participar para quem tiver interesse. Ele possui diversas certificações, né? A mais importante delas, vamos dizer assim, a mais famosa delas é o PMP, mas tem o KPM, PGMP, são diversos tipos de certificação que o PMI oferece. O PMP é a mais geral para gestão de projetos, tem para quem vai participar, certificações para quem participa dos projetos não como gestão, mas como parte interessada, tem certificações ágeis, tem diversos tipos de certificação oferecidas pelo PMI e é bem legal também para quem tiver interesse ir atrás, enfim, conhecer melhor. O PMBOK. O que é o PMBOK? Ele é um guia de conhecimento para gestão de projetos, né? Como a sigla em inglês para isso. Mas uma confusão muito comum que é feita para quem está começando na área é tratar o PMBOK como uma metodologia. O PMBOK não é uma metodologia. A metodologia consiste em passos, em etapas, em algo que você tenha que seguir. O PMBOK ele é basicamente um conjunto enorme de boas práticas, de conhecimento, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo dentro de um projeto, como que eu gerencio essa etapa, como eu gerencio aquela outra etapa. Ele tem diversos meandres ali que te guiam por um caminho, por outro,
Ele é super completo, então ele é, vamos dizer assim, entre aspas, a bíblia do gerenciamento de projetos. E ele é feito pelo PMI, ele é publicado pelo PMI, ele está na 6ª edição hoje. Ele é lançado em média a cada 4 anos, então não sei se esse ano, por causa da pandemia, vai ser lançado em 2021. Essa última edição de 2017, né, ela já está em português, ela é lançada primeiro em inglês, um tempo depois ela vem a versão em português dela, traduzida. E ele é um guia muito interessante, ele baliza todo o conhecimento, digamos assim, do gerenciamento de projetos. Tá? Ele é um guia muito importante para quem que realmente quer atuar na área. Ele é uma leitura obrigatória, não como uma metodologia, como eu comentei. Você não vai seguir o guia PMBOK, você não vai seguir item a item dos processos, dos 49 processos lá dentro do PMBOK, mas ele vai te servir de referência para quando você precisar consultar uma certa área, quando você precisar de uma ajuda num certo tipo de processo, o PMBOK é a referência. Então vamos partindo para o conceito básico aqui de gestão de projetos. Né? Segundo o guia PMBOK, o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Isso eu grafei em negrito porque é o essencial. Um projeto só é caracterizado como projeto de fato se ele for um esforço temporário. O que significa isso? Ele tem que ter data para começar e data para terminar. E ele tem que criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Eu não posso ter um projeto de, por exemplo, uma linha de montagem de carros. Eu estou fazendo diversos carros, um igual ao outro. Eles são, vamos dizer assim, esforços temporários, mas eu estou fazendo diversos produtos iguais. Isso não é característica do projeto. O projeto tem que ter um resultado único, exclusivo. E a diferenciação da operação, principalmente, é essa questão do tempo e da exclusividade. A operação ela é contínua. Essa que eu comentei da linha de montagem, a linha de montagem ela é contínua. Eu não tenho um tempo para começar a produzir o carro, para terminar de produzir em carros. Cada carro tem seu tempo para começar e terminar. Mas ela é uma tarefa contínua. Eu estou produzindo carros continuamente. Então isso já deixa a linha de montagem deixar de ser um projeto. E ela é repetitiva. Eu não tenho resultado exclusivo. Eu tenho diversos carros sendo produzidos em série. Então, produção em série nunca é um projeto, tá? Então, esses são os conceitos mais básicos de diferenciação entre projeto e operação. Aqui tem um comparativo que deixa mais claro essa diferenciação. Por que eles são confundidos? Né? Porque ambos são executados por pessoas, tanto projetos quanto operações. Eles são limitados a recursos disponíveis, né? Tanto projeto quanto operação, eles têm recursos, sejam físicos, financeiros, humanos, são limitados, né? E o projeto e a operação respondem a esse limite. Eles são planejados, executados e controlados, tanto projeto quanto operação. Porém, aí vem as diferenciações. Enquanto o projeto é temporário, a operação é contínua. Enquanto o resultado do projeto é exclusivo ou da operação é um resultado repetitivo. O recurso é por projeto, essas duas são novas que eu não comentei ali atrás, é que o recurso ele é mobilizado por projeto, no caso, pensar num projeto de software, o recurso humano, a pessoa, ela está no projeto, ela é mobilizado por um projeto, então ele é programador dentro daquele projeto. Acabou o projeto, ele vai ser alocado em outro, ou vai fazer outra coisa, enfim. No caso da operação, a alocação é por função. O que significa isso? A pessoa tem uma função, no caso do projeto, na operação lá da linha de montagem. O rapaz lá é montador. Ele é montador, e a função dele é montador. Então, ele recurso humano, está alocado para aquela função de montador, para diversas operações, sem um prazo final para acabar aquela operação. O projeto era muito focado na expansão, em criação, em inovação, em evolução. E a operação ela é muito mais focada na manutenção. Aqui é muito importante ressaltar que um não é mais importante do que o outro, né? Às vezes você pode pensar que o projeto é focado na expansão, é mais voltado para atingir objetivos estratégicos, de aumentar, de expandir, de descobrir novos mercados, de captar novos clientes. Porém, a operação é importantíssima na questão da manutenção. Por exemplo, no mundo do software, não adianta nada você criar diversos softwares, diversos sistemas, um atrás do outro, mas você não conseguir mantê-los. Dentro de pouco tempo de uso,
os clientes ficarem frustrados, começarem a deixar de usar, começarem a reclamar, isso trazer prejuízo para sua empresa. Então, os dois eles têm um nível semelhante de importância, só o foco é diferente. Enquanto o projeto foca muito na expansão, na criação e na ampliação, a operação foca na excelência, na manutenção do que já tem, em deixar o que está funcionando continuar, manter funcionando o que já estava funcionando, né? E isso é muito importante para toda empresa. Outra diferenciação que também gera muita confusão entre projeto e produto, né? A gente tem, no que ele se difere? Escopo do projeto é um e o escopo do produto é outro. No caso de um projeto de construção de uma casa, o que é o escopo do projeto de uma casa e o que é o escopo do produto de uma casa? O escopo do projeto é o que eu tenho que fazer para aquele projeto ser bem sucedido. Então, eu vou ter que ter os requisitos daquela casa, eu vou ter que gerenciar os custos, eu vou ter que gerenciar o cronograma, eu vou ter que gerenciar a satisfação do cliente, né, com o andamento. Tudo que está relacionado ao projeto em si é escopo do projeto. Escopo do produto não tem a ver com o projeto, mas com o que será entregue. No caso ali do projeto da casa, o que é o produto casa? O escopo do produto casa. Então, tem que ter uma casa com tantos metros quadrados, ela tem que ter uma piscina, ela tem que estar com a face norte, enfim, tudo que está voltado ao produto, ele é o escopo do produto. E outra diferenciação bem importante é a questão de requisitos do projeto. O projeto ele tem os requisitos, o levantamento de requisitos do projeto, ele também depende do produto, porque o projeto ele pode ser uma fase 2. Eu posso já ter uma casa construída e eu posso colocar uma piscina nessa casa. Então, eu posso ter um projeto de construção de piscina na casa. Então, eu vou ter que ter lá o motor da piscina, a infraestrutura da piscina, toda essa parte. O produto, enquanto isso, a casa, volta àquele conceito anterior. O produto independe do projeto. A casa já existe. Os requisitos do produto, ele segue. Ele vai continuar tendo a casa lá, mas agora ele vai ampliar o escopo do produto. Ele vai ter uma piscina, ele vai ter uma área de lazer, enfim. É preciso ter bem claro essa diferenciação. O ciclo de vida, ele também é muito diferente. O ciclo de vida do projeto, conforme a gente viu lá atrás, ele é finito. O projeto ele tem que ter data para começar, ele tem que ter data para terminar. O produto não, obviamente. Você contrata uma construtora para construir sua casa, ela tem vida útil indeterminada, sua casa está lá. Mesmo depois que o projeto estiver concluído, que a construtora disser para você, olha, acabamos o projeto, está pronto, concluído, o produto continua. O projeto acabou e o produto continua. Então, o ciclo de vida também é muito diferente. Resumindo esses três aspectos, o produto nada mais é do que o resultado do projeto. Eu faço um projeto para ter um produto, como a gente viu lá atrás, único, exclusivo, né? Enquanto que o projeto ele tem aquele tempo útil, vida útil, acabou o projeto, ele morreu, né? Eu posso ter uma fase 2, um projeto lá na frente, de uma ampliação da casa, uma construção da piscina, sim. Mas o produto vai ser resultado daquele projeto eternamente. Até que eu, sei lá, venha derrubar aquela casa um dia, quem sabe, ela vai ter tempo, uma vida útil indeterminada, né? Então é bem importante a gente conceituar. Sempre é bom pensar que o produto é o resultado do projeto. O projeto é tudo que eu tenho que fazer para entregar aquele produto. E o produto tem sua própria vida útil. Isso serve para casa, isso serve para software, né, para tudo. Você desenvolveu um software para um cliente queria um software de gestão. Você foi lá, fez um projeto, desenvolveu todo aquele produto e entregou o produto, encerrou o projeto. Aquele produto ele vai durar muitos anos até se tornar obsoleto ou até que tenha que ter uma melhoria e pode ser criado uma nova fase, um novo projeto para essa melhoria, enfim. No conceito mais genérico é isso. O produto é um resultado de um projeto. Outro conceito básico é a diferenciação, né, entre projeto, programa e portfólio. Essa bolinha aqui ela ilustra bem, né, a diferenciação. Portfólio, ou projeto, ele é mais uma célula, um programa engloba projetos e o portfólio engloba programas e projetos. Então, basicamente, programa é um grupo de projetos gerenciados de forma integrada com objetivos comuns. Veja, não é apenas um agrupamento de projetos. Eles têm que ser integrados, eles têm que ter objetivos em comum. Por exemplo, eu tenho um programa de vacinação contra a Covid, que, enfim, programa Covid, um programa de, vamos dizer assim, mais genérico, um programa de cura da Covid.
Esse programa ele tem, por exemplo, 3 projetos. Eu tenho um programa no meu programa de combate à Covid, eu tenho um projeto de vacinação, eu tenho um projeto de ampliação de leitos, eu tenho um projeto de contratação de profissionais dentro deles. Eles fazem sentido estar no mesmo programa porque eles são complementares. No mesmo projeto que eu vou atrás de profissionais, eu tenho objetivos em comum ali com o projeto que eu vou ampliar leitos, por exemplo. Porque de nada adianta eu ampliar leitos se eu não sei quantos profissionais eu vou precisar, ou se eu não tenho profissionais para trabalhar nesses leitos. Então, são projetos que eles trabalham de forma integrada e se beneficiam mutuamente. Então, aí faz sentido você ter um programa com um agrupamento de projetos, né? Então, enfim, aí depende muito da organização. Você pode ter um gestor do programa, além de um gestor de cada projeto, mas a ideia do programa é essa: eu vou agrupar projetos que são, que são comuns, que tenham pontos em comuns, onde um pode se beneficiar do outro. Aí eu englobo todos dentro de um programa. Portfólio, ele é maior, ele está num nível acima. Então, qual é o objetivo do portfólio? Atingir objetivos estratégicos daquela organização. Então, eu posso ter programas, pensar, por exemplo, no governo federal, né, uma esfera maior. O governo federal tem a Secretaria da Saúde com esse programa de combate à Covid, ela vai ter a Secretaria de Trabalho com, né, um programa de combate ao desemprego, ela vai ter, enfim, programas na área da economia. Então, todo o portfólio de programas e projetos do governo federal tem esse grupo de programas da saúde, programas da economia, programas da educação. E esses programas podem, esses programas vão ter projetos, mas o projeto pode não necessariamente estar dentro de um programa. Então, o portfólio ele pode ter programas e ele pode ter projetos diretamente, né? Então, a diferença dos três também é uma questão de foco, né? Projeto é aquela questão mais específica, o programa é aquele conjunto de projetos que têm objetivos em comum, e o portfólio é aquele conjunto de programas e projetos que atendem objetivos maiores, né? Objetivos organizacionais, objetivos estratégicos, objetivos governamentais, dependendo da esfera em que for feita a atuação. Outro conceito básico muito importante é o PMO, né, que é a sigla em inglês para escritório de projetos. O que é um PMO? A gente viu ali na questão de projetos, nesse slide anterior, eu posso ter vários projetos, eu posso ter vários programas, eu posso ter portfólio. O objetivo principal do PMO é ele ser uma centralização dos projetos e programas também da organização. Então, o PMO ele atua muito no suporte, ele atua muito na padronização dos processos de gestão, que eu grafei ali em negrito, porque é muito importante os projetos dentro de uma organização eles serem geridos da mesma forma. Eu tenho que ter essa padronização, porque sem ela eu não tenho controle. A padronização ela gera o controle, e um escritório de projetos que controla todos os projetos e programas da organização ele precisa ter essa padronização. É o escritório de projetos que vai obter recursos para um projeto, ele que vai definir ferramentas que vão ser utilizadas, ele que vai definir prioridades. Por exemplo, eu tenho 2 projetos precisando de recurso, qual que vai receber? É o PMO, porque o PMO ele vai estar alinhado com o objetivo estratégico da organização. Gerenciar conflitos também, eu tenho conflitos entre projetos, entre gestores, qualquer tipo de conflito, o PMO ajuda a resolver também. Essa questão dos recursos, essa primeira caixinha ela é muito importante. O gestor de projetos ele não pode estar isolado, ele não pode estar ilhado, né? Porque a organização toda trabalha integrada. Então, às vezes muda uma prioridade, um projeto que ele tinha uma prioridade um pouco baixa, acontece algum evento que ele ganha uma prioridade mais alta e ele tem que acabar mais cedo por causa disso. Para acabar mais cedo por causa disso, o gestor vai ter que negociar com o PMO. Olha, PMO, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais recurso financeiro, eu preciso de máquinas, enfim, dependendo do tipo do projeto. E é dever do PMO correr atrás disso, proporcionar esse suporte ao gestor do projeto e às equipes de projeto consequentemente. Então, o escritório de projetos ele tem um papel fundamental dentro da estrutura de projetos de qualquer organização. Ele não é só um agrupador de projetos, ele tem essa parte de suporte, ele tem que ter essa parte de suporte muito forte e também da padronização. Todos os gestores de projetos eles têm que falar a mesma língua dentro da mesma organização. É claro que
todo gestor ele tem liberdades para trabalhar da forma que lhe convier. Porém, alguns itens, alguns processos, eles têm que ter um mínimo de padronização, senão você inviabiliza o controle dos projetos dentro da organização. Esse conceito da tripla restrição, ele é considerado um fator de sucesso dos projetos. Ele é um conceito bem elementar do projeto, tem autores, enfim, que chamam de quádrupla restrição, mas, enfim, o conceito nasceu como tripla restrição, segue até hoje. O que é isso? Um projeto, para ser bem sucedido, ele tem que ser executado com o tempo, custo e escopo combinados, determinados. Isso é o principal fator de sucesso do projeto. É o único? Não, claro que não é o único. Mas, via de regra, se um projeto termina no tempo acordado, com o custo acordado, realizando o escopo acordado, com um mínimo de qualidade, que aí que alguns autores falam de quádrupla restrição, ele é um projeto bem sucedido. Via de regra é assim. Hoje em dia já tem esse conceito à direita, já é um pouco mais ampliado, que ele faz também mais sentido. Os três aqui, tempo, custo e escopo, estão englobados, mas são colocados mais alguns essenciais para um projeto ser bem sucedido. Então, além do escopo, do cronograma, que é o tempo, e dos recursos, do orçamento, que é o custo, eu tenho a qualidade, né, que é essa quádrupla restrição, eu tenho riscos, a gestão de riscos nos projetos ela é essencial, ela vem ganhando cada vez mais importância ao longo dos anos, ela é não menos do que essencial, né? Um risco mal gerenciado ele pode acabar com o projeto, infelizmente. Recursos também, a gestão de recursos ela é essencial, aquilo que eu comentei atrás, que o PMO dá esse suporte, faltou um recurso para um projeto sem recurso suficiente é um projeto que vai atrasar, ou ele vai ter que reduzir o escopo, enfim. Então, esses 6 fatores de sucesso, hoje eles são essenciais para qualquer tipo de projeto ser considerado bem sucedido. Então, escopo, cronograma, risco, qualidade, orçamento e recursos. Esses 6 itens, eles têm que ser muito bem gerenciados para um projeto ser bem sucedido. Então, quando você ouvir falar em tripla restrição, lembre tempo, custo e escopo, com a qualidade englobando esses 3, ela amarrando os 3. Que de nada adianta eu entregar no tempo correto, com custo correto, escopo combinado e a qualidade ser ruim. Então, o projeto não vai ser bem sucedido mesmo tendo a tripla restrição. Então, entendo tripla restrição como tempo, custo e escopo mais qualidade. Vocês já devem ter visto essa figurinha. Eu coloquei aqui porque ela faz parte do dia a dia do gestor de projetos em qualquer projeto, em qualquer organização. Né? Ela é uma verdade, né, absoluta. Essa placa ela diz, nós oferecemos 3 tipos de serviço, bom, barato e rápido. Você escolhe 2. Por quê? Se é bom e barato, não vai ser rápido. Se é bom e rápido, não vai ser barato. Se é rápido e barato, não vai ser bom. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não há milagre. Eu uso muito essa expressão no meu dia a dia. Não tem milagre. Quando você altera uma variável da tripla restrição, as outras também são afetadas. Não tem mágica. Então, voltando aqui. O tempo tem que reduzir do projeto. Né? Ele é urgente, esse projeto. De uma hora para outra, aconteceu algum evento que determinou que o projeto tem que ser entregue na metade do tempo combinado. É óbvio que o custo vai aumentar. Vai ter que colocar mais pessoas para atuar nesse projeto. Ou o escopo vai diminuir. Na metade do tempo eu vou entregar, entre aspas, né? Não necessariamente, mas metade do escopo. Eu vou ter que mexer nessas variáveis. Mesma coisa com o custo. Agora não tem mais dinheiro para o projeto, o cliente cortou pela metade, então eu vou ter que mexer no escopo. Eu vou ter que entregar menos coisa. Ou mexer no escopo. Eu tenho que colocar mais coisas, mas o tempo e custo tem que ser o mesmo. Não dá. Ou vai demorar mais para fazer, quer dizer, ou demora mais para fazer, ou eu aumento o custo, né, para fazer ao mesmo tempo. Então, não há milagre, gente. Gestão de projetos, quando a gente vê mexer numa desses três pilares, tempo, custo e escopo, não tem segredo. Mexer em um vai alterar os outros e não tem muito o que fazer. Se você se comprometer, não, ok, eu vou fazer o escopo que estava combinado, com o custo que estava combinado, mas num tempo menor, você falhou. Se isso der certo, você superestimou o projeto. Concorda? Porque se o tempo, a gente nunca estima um tempo de projeto superestimado.
O tempo é aquele tempo que vai levar para fazer. O custo é aquele custo que vai levar para fazer aquele escopo que está combinado. Se eu tenho que fazer em menos tempo, e se eu não aumentar o custo e não aumentar o escopo, eu errei no planejamento. Eu estava pedindo um tempo para o projeto maior do que realmente é necessário. Se não for o caso, você vai ter que mexer nas outras duas variáveis. Não tem como fugir. Essa outra é uma figura bem famosa, assim, que a gente ilustra, tá, mas por que gerenciar? Por que gerenciar um projeto de software, um projeto de engenharia? Por que tem que fazer a gestão? Essa figurinha, ela ilustra muito bem aqui, não sei se está dando para ler, mas enfim, na primeira ela diz, é um balanço numa árvore, né? Como o cliente explicou, como o gerente entendeu, como o engenheiro desenhou, como o programador escreveu, como o vendedor descreveu, como foi documentado, nenhuma documentação, como ele foi executado, como o cliente foi cobrado, que é uma montanha-russa, como o suporte foi prestado e o que o cliente realmente precisava. O gerenciamento do projeto, uma das principais funções do gerenciamento de projeto é reduzir drasticamente a probabilidade de afetar a tripla restrição. Se eu não fizer um gerenciamento de projeto, o tempo, custo e escopo, eles vão ser afetados ao longo do projeto e você não vai ter o controle. Você não vai saber por quê, não vai saber o que fazer. Isso é terrível para o sucesso de qualquer projeto. Por isso que essa tripla restrição ela é chamada de fator crítico de sucesso, porque ela é essencial para o sucesso de qualquer projeto. Se eu não tiver gerenciamento, eu tenho o que a gente chama no coloquial o fasejamento. Eu não tenho gerenciamento, eu tenho o fasejamento. Eu vou fazendo, chega a demanda, eu vou fazendo o que vem, sem planejar muito, sem organizar, sem gerenciar, sem controlar. Aí chega no final, o que eu tenho? O cliente queria um balanço de pneu, eu entrego aqui 3 escadinhas de madeira, ou eu entrego uma poltrona, ou eu entrego um balanço só amarrado numa corda, ou eu entrego uma árvore cortada. Então, a gestão de projetos ela é essencial para isso, ela é essencial para controlar, ela é essencial para a expectativa do cliente, para aquilo que o cliente necessita, que não necessariamente é o que ele quer, aquilo que o cliente necessita realmente é o que ele vai receber ao final do projeto. Então, sem o gerenciamento de projeto, a chance dessa empreitada dar certo, ela é mínima, para não dizer praticamente nula. Então, falando um pouco das 10 áreas de conhecimento, já entrando mais na teoria da gestão de projetos, eu comentei lá atrás que são 49 processos que traz o PMBOK, né? Ele traz esses 49 processos divididos em 10 áreas de conhecimento. Então, essas são as 10 áreas do PMBOK, né? Eu tenho 9 áreas circundando a integração, que é, vamos dizer assim, o que conecta todas as outras áreas. Então, eu tenho a gestão do escopo, né, que é o que tem que ser feito, é o escopo do projeto, a gestão de tempo, né, cronograma, a gestão de custo, a gestão da qualidade, a gestão da comunicação. Comunicação é essencial em qualquer projeto. Para quem que eu comunico, qual evento que eu comunico, como que eu comunico, com que frequência eu comunico, isso está tudo na área de gestão de comunicação. A gestão de recursos humanos também, quem é que vai executar o projeto em si, de fato, tem que ter um bom plano de gestão de recursos humanos. Gestão de riscos, que eu comentei lá atrás, essencial também. Um risco mal gerenciado pode acabar com o projeto. Gestão de aquisições, essa na área de gerenciamento de projetos de software, ela não é tão utilizada, mas em projetos de engenharia ela é muito utilizada, em projetos que você tem que adquirir material para executar o projeto, ela é muito usada. Ela é pouco, mas ela existe na área de TI também, tá? Mas é numa frequência menor. A gestão de stakeholders é a última área que entrou na sexta edição do PMBOK. Até a quinta edição eram 9 áreas. O PMI criou uma área específica para a gestão de stakeholders. O que são stakeholders? Eles são partes interessadas no projeto. Quais? Todas. Todas as partes interessadas. O cliente é um stakeholder, a equipe do projeto é um stakeholder, o patrocinador do projeto, aquele que paga o projeto, ele é um stakeholder, o gestor do projeto é um stakeholder, o PMO é um stakeholder, todo mundo que participa de alguma forma do cliente, do projeto, é considerado um stakeholder e tem que ter um gerenciamento desse pessoal todo. Tá? E, não digo mais importante, mas não adianta eu gerenciar muito bem as 9 áreas e elas não estarem integradas. Né?
Então, se eu não tiver integração, se eu estiver lá integrando, se eu estiver gerenciando bem a comunicação e os stakeholders, mas não tiver integradas as duas coisas, eu vou ter um plano de comunicação perfeito e não vou ter para quem comunicar. Então, a integração, ela faz parte, é uma parte essencial da gestão de projetos, é uma das principais áreas de conhecimento da gestão de projetos. Então, só revisando, são 49 processos, aumentaram os processos nessa última edição, e aumentou uma área também. São 10 áreas de conhecimento ao todo nessa sexta edição do PMBOK. Então, entrando nas fases do projeto, o que são as fases do projeto? Eu só preciso abrir um parêntese aqui, porque essas fases são 5 fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Quando a gente fala em fases de projeto, a gente tem alguns autores que não gostam muito de tratar, porque a fase de projeto ela é muito específica do projeto. Imagina um projeto de engenharia, vou construir uma plataforma de petróleo. Ela vai ter centenas, dezenas, milhares de fases ali dentro, para até concluir a plataforma de petróleo. Um projeto de software tem fases totalmente diferentes, né? A fase é muito específica do produto. A gente fala no dia a dia fases do projeto como sendo essas 5 fases, mas quando a gente falar em fase, entenda que eu estou falando de grupos de processos. Porque aqueles 49 processos que eu comentei ali atrás, que eu já vou mostrar mais para frente, eles são agrupados em fases. Então, quando eu falar a fase de iniciação, eu estou falando dos grupos de processos de iniciação. Quando eu falar de planejamento, a fase de planejamento, eu estou falando dos grupos de processos de planejamento. E assim por diante, tá? Mas no dia a dia, assim, vamos dizer, no informal, a gente acaba falando fases do projeto, como essas 5 fases, tá? E o que é isso? Iniciação, o que eu preciso para começar o projeto, estou iniciando o projeto de fato, eu vou ter um planejamento, aí que eu venho todo esse planejamento do projeto, eu tenho execução do projeto, ele sendo executado de fato, ele sendo criado, no caso, por exemplo, de um software, eu estou programando o software nessa fase, monitoramento e controle, eu estou controlando, eu estou vendo se o produto está saindo da forma como ele tem que ser, se a equipe está trabalhando da forma como tem que trabalhar e tudo mais que envolve a parte de monitoramento e controle. E também, eu já ia esquecendo, principalmente a questão de ação, né? Não adianta nada eu monitorar, eu controlar e não tomar ação. A etapa essencial do controle é tomar uma ação corretiva. Se eu fui lá, monitorei e vi que está saindo do prumo, eu tenho que tomar uma ação para corrigir, e isso é, de fato, fazer o controle do projeto. E o encerramento, né, ele é equivalente à iniciação, só que lá no fim do projeto, é a desmobilização da equipe, enfim, é o aceite do cliente, é o fim do projeto. Mas essas fases, ou esses grupos de processos, eles não têm, vamos dizer, assim, no ciclo de vida do projeto, eles não são sequenciais. Eu não termino a iniciação para começar o planejamento, eu não termino o planejamento para começar a execução e assim por diante. Essa próxima figura, ela ilustra bem como é que funciona. Ela é uma figura genérica para projetos genéricos. Eu digo que para desenvolvimento de software ela funciona muito bem. Ela reproduz muito próximo à realidade do projeto. Então a gente vê, quando eu estou lá no ápice da intensidade, né, o eixo vertical é intensidade, horizontal é tempo, quando eu estou lá no ápice dos meus processos de iniciação, estou realizando minhas tarefas de iniciação do projeto, eu já estou com planejamento, eu já estou iniciando o planejamento, eu já estou iniciando o controle também. A linha azul e a linha vermelha aqui. O planejamento ele tem o ápice lá mais na etapa inicial do projeto. Mas antes, você vê aqui que antes de eu baixar a intensidade do planejamento, a execução já começou. Então, vejam, tudo acontece simultaneamente dentro de um projeto de software, por exemplo. Então, eu não tenho as etapas sequenciais. Isso gera muita dificuldade, óbvio. Seria muito mais fácil de você gerenciar com as etapas, né? Primeiro vamos fazer a iniciação, primeiro planejar, depois executar, depois encerrar. Antigamente tinha-se muito essa mentalidade mais cascata que a gente fala, né? Cascata no sentido de eu faço uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Mas há muitos anos já não é assim, né? Então já não reflete mais a realidade. Eu não posso ter uma equipe de desenvolvimento parada enquanto eu estou fazendo o planejamento, porque ela está alocada para o meu projeto, ela já pode começar a desenvolver. Então, quando eu estou planejando lá na frente, aquele meu planejamento inicial ele já pode estar sendo posto em prática. Eu não preciso terminar o planejamento para daí a equipe começar a desenvolver aquelas primeiras etapas que eu planejei.
O controle é a mesma coisa, o controle começa lá na iniciação também, eu estou controlando tudo, eu posso ter desvios na etapa de planejamento, lá na minha negociação com o meu PMO de recurso, eu não consegui os recursos que eu queria, eu tenho que fazer controle disso, eu tenho que tomar atitudes em relação a isso, porque pode afetar o meu projeto desde o planejamento, a execução, obviamente, até o encerramento. A execução está finalizando, eu estou controlando o tempo todo. O encerramento, ele começa antes do fim, né? Ele é até meio estranho falar isso, mas eu ainda estou planejando e já estou começando o encerramento. Por quê? No projeto de software, por exemplo, eu estou pensando no encerramento, eu estou pensando na entrega, eu estou pensando em colocar o sistema desenvolvido no ar. Eu não preciso terminar 100% para começar a pensar no depois, né? Começar a pensar no sistema pronto, no sistema já implantado, do treinamento que eu vou dar para um cliente. Isso não precisa esperar terminar toda a execução do projeto. Então, essa figura ela ilustra muito bem as etapas, os desafios que a gente tem, né? Nessas nesses 5 grupos de processo, que a gente chama de etapas também, eles geram muita dificuldade para o gestor, eles geram muitos desafios, eu diria, mais que dificuldades, né? Porque você tem que estar controlando o tempo todo, você tem que estar ligado o tempo todo em todas as etapas, você está lidando com pessoas diferentes em todas as etapas, né? Você está lidando com o cliente desde a iniciação até o encerramento, com a equipe desde a iniciação até o encerramento, com o PMO, com os clientes levantando requisito de fato, né? Usuários finais lá do cliente, né? Enfim. É muito importante a gente ter essa ideia de que não é sequencial. Eu não finalizo uma etapa para começar outra na gestão de projetos. Tá? E aqui a gente tem um mapa, né? Porque vocês, não sei se vocês repararam, falamos nas áreas, né? A gente falou essas cinco etapas de projeto. Eu tenho iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. Eu tenho todas as áreas, né? Eu tenho aquelas 10 áreas que a gente comentou, e eu tenho os processos de fato, eu tenho os 49 processos dentro. Como é que isso funciona? Então, esse mapa ele ilustra muito bem. Então, se você ver aqui na iniciação do projeto, eu tenho, por exemplo, atividades de integração, que é o verdinho, e eu tenho atividades de partes interessadas, que é o branquinho. Então, eu tenho um processo aqui de integração e processo de partes interessadas dentro da etapa de início do projeto. Então, cada uma dessas caixinhas, se vocês contarem, elas dá 49, elas são distribuídas dessa forma. Então, eu tenho processos de iniciação, na parte de iniciação eu tenho 2 processos, na parte de execução do projeto tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10. Eu tenho 10 processos na área de execução, eu tenho 1 de encerramento, 2 de início, vários aqui de planejamento, vários de monitoramento e controle. Então, essa legenda aqui, ela te diz muito bem, ela te mostra onde é que se encaixam os 49 processos lá do PMBOK, processos por grupos e por áreas, né? Onde que eles estão encaixados aqui dentro. Você vê, tudo que é azulzinho aqui é relacionado a cronograma. Então, eu tenho o controle do cronograma no monitoramento, lá no planejamento eu tenho a definição das atividades, eu tenho o sequenciamento das atividades, eu tenho o desenvolvimento do cronograma de fato. Onde é que eu faço o cronograma? Lá no planejamento. Onde é que eu controlo? Lá no monitoramento. Então, esse mapinha aqui é mais para você se localizar onde é executado cada processo. E, de novo, o que eu falei lá no começo. Não quer dizer que eu tenha que usar esses 49 processos no meu projeto. O meu projeto, eu, gestor de projetos, eu vou definir quais processos que eu vou utilizar. Pode ter um projeto que não faça sentido para mim, por exemplo, eu ter aqui uma aquisição de recurso. Eu não preciso ter um processo de aquisição de recurso no meu projeto. Qualquer coisa, gente, pode ser um projeto, aquilo que a gente comentou lá atrás, desde que tenha data de início e fim, né? Desde que seja finito, e desde que produza um resultado exclusivo. Uma viagem pode ser um projeto. Eu posso planejar uma minha viagem de férias na forma de um projeto. Eu posso escolher alguns dos processos aqui que eu vou utilizar. Eu posso ter minhas 5 etapas, né? Porque imagina que eu vou fazer uma viagem. Eu tenho minha iniciação, eu tenho meu planejamento da minha viagem, tenho a execução da minha viagem, monitoramento e controle lá da minha viagem, ver se está tudo dando certo, e o encerramento da minha viagem. Eu posso escolher dos 49, eu posso escolher 15, eu posso escolher 10, eu posso escolher 5. O PMBOK não é uma metodologia, como a gente comentou lá atrás. Esses 49 processos,
eles não são obrigatórios em nenhum momento. Eu, gestor, eu tenho autonomia, junto com o meu PMO, se existir um PMO na empresa, para definir quais processos vão ser utilizados naquele tipo de projeto. Um projeto de software, por exemplo, no meu caso, no ICI, a gente tem diversos grupos aqui que a gente escolhe para fazer parte dos nossos projetos de desenvolvimento de software. Então, esse mapa ele ilustra bem onde que se encaixam, em quais fases, aqueles 49 processos do PMBOK. E, além disso, todos os processos eles têm artefatos de entrada, saída e técnicas. O que é um artefato? Não comentei anteriormente. Artefato é tudo que é relevante para o projeto. Geralmente, artefatos são documentos. Né? É um plano de projeto, um documento de requisito, um cronograma. Tudo é um artefato. O cronograma, a gente não trabalha só com documentos. O cronograma ele pode ser um diagrama, é um artefato do mesmo jeito. Um levantamento de requisito é um artefato, um documento de requisito. Ele pode ser um vídeo de um requisito, ele pode ser um áudio que um cliente explicou um requisito, é um artefato do projeto. Então, tudo que está relacionado ao projeto, geralmente documentos e afins, eles são artefatos do projeto. E cada um desses processos, eles têm entrada e saída e técnica, que faz sentido, porque se vocês verem, ele tem setinhas aqui. Por exemplo, desenvolver o termo de abertura do projeto. Desenvolver o termo de abertura do projeto, ele é uma etapa aqui do planejamento, da iniciação. Ele é o verdinho aqui, desenvolvimento do termo de abertura. O que entra? O que significa entrada e saída? O que compõe o documento é a entrada e o que eu faço com ele, qual é o resultado dele, é a saída. Então, por exemplo, o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, ele é feito baseado em quê? Na especificação do trabalho, aqui é exemplo, tá? É genérico, mas ele pode ter vindo uma especificação do que tem que ser feito, um business case, um caso de negócio, um acordo, fatores ambientais da empresa, ativos e processos organizacionais, enfim, tudo que motivou a criar um projeto. Então, alguém dentro da estrutura, talvez o próprio, dificilmente gestor de projeto, porque o gestor de projeto recebe o termo de abertura pronto, mas um gestor de portfólio, por exemplo, ele pega com todas essas entradas, ele desenvolve o termo de abertura e a saída é o próprio termo de abertura. Vou ter um documento lá, então vou ter um PDF lá com escrito termo de abertura do projeto. O que são as ferramentas? O que eu uso para fazer isso? Para transformar entrada e saída, o que eu uso? Então, eu vou ter, por exemplo, no caso do desenvolvimento do termo de abertura, eu posso ter uma opinião especializada, eu posso ter algumas técnicas de facilitação para converter essas entradas nessa saída. Então, eu fiz questão de colocar aqui para vocês verem como é que funciona um processo aqui do PMBOK para a gente trazer para a nossa realidade do projeto. As entradas têm que ser essas? Não necessariamente, depende da tua realidade. Por isso que o gestor de projeto, o PMO, a organização, eles têm toda a liberdade para tratar da forma como eles acham melhor os artefatos, os processos do PMBOK. Porque o desenvolvimento do termo de abertura de projeto ele pode ser feito baseado em qualquer coisa. A entrada aqui pode ser uma solicitação do cliente e uma aprovação da diretoria. Pronto. Com isso, o PMO pode usar essas ferramentas aqui e elaborar um termo de abertura que ele vai enviar lá para o coordenador do projeto, para o gerente do projeto, poder iniciar, de fato, a gestão daquele projeto. Vou falar de alguns dos artefatos principais agora. O gerenciamento de projeto ele tem muitos artefatos, tá? Eu vou citar os principais, são dezenas, tá? Mas eu vou citar os principais, sem os quais não faz sentido existir um projeto. O primeiro deles é a IAP, que a gente chama, que é a Estrutura Analítica do Projeto. O que é isso? É mais fácil explicar com o diagrama. A IAP ela é vamos dizer assim, uma sequência de tarefas que precisam ser feitas naquele projeto e as suas subtarefas, né? O nível mínimo é chamado de pacote de trabalho e o nível macro é chamado de item da IAP. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que você vai construir uma casa de praia. Você faz um projeto para a construção da casa de praia. Então, eu vou ter uma IAP, um item da IAP, que é meu projeto em si, o projeto da casa, que ele envolve um projeto de arquitetura, um projeto estrutural, um projeto elétrico, hidráulico, orçamento, cronogramas. Tudo isso aqui, o projeto ele é um item da IAP e todos esses outros eles são os pacotes de trabalho, que eles são o mínimo, né? Eles são um pacote mínimo, a estrutura mínima da IAP.
ele não tem limite, ele pode entrar em 5, 10, 20 níveis, como você achar melhor. Outro exemplo, eu tenho serviços preliminares ali para fazer minha casa de praia. Então, o item DAP é serviços preliminares, e aí eu vou ter limpeza, terraplanagem, instalação de água e luz, canteiro de obras, vou mobilizar a equipe. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, eu tenho 4 itens da IAP. Eu tenho projeto, serviços preliminares, construção e serviços complementares, e cada um tem seus pacotes de trabalho. Por que a IAP é tão importante? Porque ela mostra de forma visual para os stakeholders, né, lembrando stakeholders, todos os envolvidos no projeto, ela mostra de uma forma mais simples, uma forma visual, uma forma que o usuário leigo, que não é gestor de projeto, ele bate o olho e ele entende o que está acontecendo. Essa IAP, se você mostrar para um cliente, para alguém simplesmente alguém que quer construir uma casa de praia, ele vai entender. Ele vai entender que, eu tenho o projeto arquitetural, estrutural, elétrico, hidráulico, eu tenho lá a construção, vou ter a fundação, estrutura, alvenaria, instalações, depois, lá no fim, eu vou ter a movelaria, jardinagem, limpeza, eu vou ter tudo isso dentro do projeto. Então, a IAP, ela tem esse viés visual, que ajuda muito na compreensão por quem não é técnico, para quem não necessariamente está envolvido no desenvolvimento do projeto, na equipe do projeto. E para a equipe do projeto, ele permite ter uma visão geral. A IAP ela ajuda muito no detalhamento dos requisitos do projeto. Quando eu tenho essa visão geral, eu consigo mapear. Eu consigo ver que lá na hora dos serviços complementares, eu vou ter que falar com o cliente sobre 3 assuntos aqui. Eu vou ter que falar sobre movelaria, jardinagem e limpeza. Isso permite me organizar melhor. Lá na parte de construção, eu tenho 7 assuntos aqui para tratar com o mestre de obras, por exemplo. Então, isso me ajuda a levantar requisito e me ajuda também na organização do projeto. O cronograma de projeto, ele enfim, não tem muito mistério, mas ele é comumente organizado em diagrama de Gantt, que a gente chama. Gantt é o matemático que, enfim, trabalhou esse cronograma, enfim, e ele acabou ganhando o nome dele. Ele é aquele cronograma de barras horizontais, se vocês já viram, já tiveram contato. Basicamente, aqui está um exemplo de cronograma em forma de diagrama de Gantt, que ele tem basicamente data início e fim e duração. Aqui eu tenho semanas aqui organizadas e eu tenho visualmente quando começa e quando termina cada tarefa aqui do meu projeto. Isso aqui me ajuda muito, porque eu sei que a minha tarefa 5 ela está prevista para iniciar lá em dia 29 de abril. Então, digamos que aqui, compra mais entrega de equipamentos. Eu tenho até 29 de abril para estar entregue lá na obra, no caso, enfim, no caso de uma construção de uma casa, eu tenho que ter os equipamentos lá na obra até o dia 29 de abril. Então, quando eu estou executando aqui etapa 1, etapa 2, a equipe está executando, né, etapa 1, 2 e 3, eu estou correndo aqui para a etapa 5. Então, eu tenho visualmente aqui que eu tenho, digamos, 29 de fevereiro a 9 de abril, ou 30 de março aqui, eu tenho um mês praticamente para providenciar os equipamentos e não gerar atraso. Então, aqui, nesse diagrama, a gente consegue visualizar as tarefas ao longo do tempo, tudo que tem que ser feito, qual a duração. Você bate o olho e você consegue ver, nossa, essa tarefa aqui é muito longa. Essa tarefa 7 aqui, ela é bem longa. Opa, tá, ok. A tarefa 3 aqui, ela é curtinha. Então, a tarefa 5, ela está iniciando um pouquinho antes de a 4 acabar. Então, ele dando essa visão para você, facilita na tua gestão. Você consegue, novamente, ter maior controle e se organizar melhor nas tuas tarefas de gestão do projeto. Aqui eu não coloquei, mas a gente tem o conceito de caminho crítico do projeto, que através desse diagrama ele é facilmente visualizável também. O que é o caminho crítico do projeto? É aquela sequência de tarefas que você vai desenvolver que nenhuma delas pode atrasar sem gerar atraso no projeto. Aqui nesse meu exemplo, ele já é um caminho crítico, porque todas aqui, nenhuma dessas tarefas nesse gráfico está começando antes de acabar a outra. Mas o caminho crítico ele é isso. Ele é aquele conjunto de tarefas. Se aquela tarefa, caso ela atrasa todas ali para frente, consequentemente o projeto como um todo, ela é uma tarefa do caminho crítico. Se ela é uma tarefa que pode ser feita em paralela com outra tarefa e o atraso nela não gera atraso no cronograma final do projeto, ela é uma tarefa que não está no caminho crítico do projeto.
Então, quando você ouviu falar em caminho crítico, tarefa que faz parte do caminho crítico, é uma tarefa que tem prioridade mais alta, porque é uma tarefa que, se atrasar, ela atrasa o projeto. Se ela não tiver no caminho crítico, você pode, às vezes, até inverter. Ela está prevista para iniciar no começo do projeto, acontecer algum problema, ela só pode ser feita lá para o fim, não tem problema, você joga ela lá para o fim, traz outra mais para frente, que não vai afetar a entrega final do projeto. Então, ela só é caminho crítico se ela só faz parte do caminho crítico se ela afetar a data final de entrega do projeto. Os riscos, aqui tem um exemplo de controle de riscos. Os riscos, eles são essenciais, gente, já comentei isso algumas vezes. Para o sucesso de qualquer projeto, a gestão de riscos ela é essencial. Aqui eu tenho um exemplo, né, de como a gente pode descrever riscos, aqui no caso de software. Né? Eu tenho um status do risco, se ele está ativo, né, ou seja, ele pode ocorrer. Se ele está eliminado, ele não pode mais ocorrer. Se ele já ocorreu, se ele foi cancelado, a gente, quando viu que o risco já não faz mais sentido, ele é cancelado. Enfim, eu tenho o status do risco, eu tenho a descrição do risco. O que é o risco? Por exemplo, aqui, mudança de escopo ou requisitos em função de novas solicitações do cliente. Ou seja, eu tenho um risco de eu estar desenvolvendo meu software aqui e o cliente decidiu que ele quer colocar mais coisas dentro desse software. Então, esse é meu risco. Aí, na minha realidade, eu, gestor de projeto, vou avaliar qual é a probabilidade desse risco ocorrer, alta, média ou baixa. A gente está peso 1, 2 e 3, né? Nesse caso eu coloquei média, e se ele ocorrer o impacto é alto, né? Então alta, média, baixa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui a gente coloca probabilidade média corresponde a 2, impacto corresponde a 3, então 2 vezes 3, 6. Eu tenho minha exposição. Quando eu multiplico minha probabilidade pelo impacto, eu tenho minha exposição. Exposição é resultado, digamos assim. E, obviamente, riscos com maior exposição, que você vai dar ainda mais atenção a eles. Né? Risco com exposição baixa, talvez você não dê tanta atenção assim, mas sempre você tem que estar monitorando, não importa a exposição do risco. Essa 1, 2, 3, ela é um peso 1, peso 2, peso 3 para alta, média e baixa, ela é uma convenção. Pode haver várias escalas, você pode colocar de 1 a 5, você pode, ao invés de alta, média e baixa, você pode colocar muito baixa, baixa, média, alta, muito alta, da forma como você achar melhor, achar que faz sentido na tua organização. O importante é você monitorar e você definir probabilidades, impactos e, consequentemente, exposição. Aí você tem a mitigação. O que é a mitigação? O que eu vou fazer para esse risco não ocorrer? Para eu tentar diminuir ao máximo a probabilidade dele ocorrer. Então, nesse meu caso aqui de mudança de escopo em função de novas solicitações de cliente, a mitigação eu coloquei o seguinte: eu vou conscientizar o gestor do negócio, ou seja, o cliente, fornecedores de requisito, patrocinador do projeto, o impacto causado pelas alterações. Ou seja, eu vou deixar sempre bem claro para eles: olha, gente, se vocês quiserem no meio do caminho colocar mais requisito, vai ter um impacto. Então, eu estou mitigando, estou tentando fazer com que esse risco não ocorra. Mas, mesmo assim, ele pode ocorrer. Se ele ocorrer, eu tenho que ter uma contingência. Né? Esse é o conceito de contingência. O risco ocorreu, o que eu faço? Eu vou realizar um processo de solicitação de mudança e replanejar o projeto. Então, ou seja, eu tinha o risco do cliente pedir mais coisas ao longo do projeto. Eu conscientizei ele que ia ter impacto. Ele não tem problema, pediu mesmo assim. Ok, teremos uma contingência, vou ter que replanejar o projeto. Isso aqui, de novo, está sempre ligado na tripla restrição. O que acontece se eu não monitorar esse risco? Se eu não monitorar o risco de o cliente pedir mais coisa ao longo do projeto, ele vai pedir. Aí ele pediu, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar um jeito de encaixar aquilo que ele pediu sem replanejar. E aí eu vou afetar a tripla restrição. Eu vou estourar meu tempo, eu vou estourar meu custo para atingir aquele escopo adicional que o cliente pediu. Então, o risco também, tudo está muito ligado na tripla restrição, todos os artefatos praticamente. Mas os riscos eles estão ligados de uma maneira essencial. Sem os riscos, sem o monitoramento do risco, eu não tenho esse embasamento, até por uma questão de argumentar com o cliente depois. Porque se eu estou deixando o cliente ciente lá, que se ele pedir coisa no meio do caminho vai afetar o prazo, quando ele pedir, eu vou, olha, ok, vamos fazer isso que você pediu, porém vai afetar o prazo, o custo vai aumentar tanto, tudo bem, tudo bem. Tem cliente que desiste, na prática tem cliente que desiste. Quando você entra para o cliente e fala, ok, aquilo que você quer que faça vai levar um mês a mais e vai custar X reais a mais, o
cliente acaba desistindo. Olha, então ok, então não precisa fazer agora, a gente faz futuramente e tal. Então, o risco ele não veja, o risco ele não é para ele não tem essa questão essa função de você impedir alterações no projeto, não é isso. O risco ele tem a função de você estar preparado caso a alteração venha. Óbvio que, no melhor dos mundos, o cliente vai definir tudo o que ele quer lá no começo, falando desse risco específico, e não vai entrar novo requisito ao longo do caminho. Mas isso não é, a realidade não é essa, né? A realidade é que o cliente pede coisas ao longo do caminho, e aí você avalia e passa para ele. Então, o risco ele tem essa função de você estar pronto, você estar preparado. Você tem que ter o plano B. O plano A é eu fazer aquele escopo que o cliente definiu. O plano B ele pedir coisa nova. Ok, ele pediu coisa nova, o que eu vou fazer? O prejuízo é quando ele pede coisa nova e você não tem o risco mapeado, aí você não sabe o que fazer. Aí você perde tempo, aí você não tem como argumentar com o cliente, aí você não consegue replanejar o projeto, e aí você afeta a tripla restrição muito mais do que afetaria se estivesse controlando o risco. Então, o risco ele tem também essa questão de controle, essa questão de o que fazer caso o risco ocorra, isso é essencial. Risco, só abrir mais um parênteses aqui, a gente fala muito, quase 90% dos riscos ou mais, a gente fala de risco negativo. Dentro de cada projeto podem existir os riscos positivos, que também são chamados de oportunidade. Né? É interessante monitorá-los também. Né? Eu posso ter oportunidades dentro do projeto. Eu posso ter, por exemplo, que ao longo do projeto eu tenho um risco, né, entre aspas, um risco positivo, uma oportunidade de ser descoberta uma nova tecnologia que reduz em 30% o meu tempo de desenvolvimento. Então eu estava lá na metade do projeto, descobriu-se uma nova tecnologia e eu vou entregar o projeto antes do esperado. Né? Isso é uma oportunidade, entre aspas, risco positivo, que também pode ser monitorado. Mas o essencial, se tiver que monitorar um tipo de risco, é o risco negativo, porque um risco desses, já comentei algumas vezes, enfim, um risco desses mal monitorado, ele pode, ou às vezes mesmo bem monitorado, ele pode acabar com o projeto. Esse risco aqui embaixo, esse último, né, mudança de pessoas-chave no cliente. Imagina que você está com um projeto pela metade e aí simplesmente o cliente mudou. Houve uma reorganização na empresa do cliente e agora é outra pessoa que vai responder por esse projeto e ela decide que ela não quer mais esse projeto, que ela desistiu da ideia. Então o projeto pode morrer mesmo assim. E aí o que eu faço? Qual é o plano B? Tem que estar monitorado aqui. Eu vou replanejar, eu vou comunicar ao patrocinador o que eu vou fazer quando esse risco ocorrer. Tá bem? Seguindo então, comentando outros, né, dos principais artefatos, além desses que eu comentei, a gente tem o termo de abertura do projeto, aquele processo que eu mostrei lá atrás, como exemplo lá de processo do PMBOK. Porque sem o termo de abertura eu não inicio um projeto, ele é um artefato essencial. O coordenador do projeto ele precisa receber um termo de abertura autorizando o início do projeto, falando quais são os recursos que ele vai ter disponível, qual é o escopo macro que ele vai ter que entregar, quando que ele vai ter que entregar. Enfim, o termo de abertura ele tem que ter essas informações mínimas, mas que sejam suficientes para o coordenador iniciar o projeto. Nunca um patrocinador, um cliente, um PMO pode chegar para um coordenador, sabe aquele projeto lá? Pode começar. Não, tem que ter um termo de abertura, porque senão esse segundo artefato aqui não acontece. O plano de projeto, ele é o artefato mais completo, ele tem como entrada, lembra lá das entradas e saídas? Uma das entradas do plano de projeto é o próprio termo de abertura. Por quê? Porque lá no termo de abertura vai ter informação que eu vou ter que detalhar no plano. Eu vou ter um escopo macro, eu vou ter que detalhar meus recursos humanos, meus recursos materiais que eu vou utilizar, enfim, meu cronograma, minha EAP, meu plano de riscos, vai ter que estar tudo detalhado dentro do plano de projeto. Porque o plano de projeto, depois de pronto, é ele que autoriza o início da execução do projeto. Depois que eu apresento o plano de projeto com o patrocinador, com o cliente, e ele dá um ok, ele está dando ok para executar o plano, que é o projeto de fato. Né? Então, o plano de projeto ele é um documento essencial da gestão de projetos. Outro que é muito importante, status report. Status report ele é essencial para eu falar para o meu cliente saber como é que está o projeto, está acabando, está no meio, está no fim, como é que está indo, o que tem de problema, o que não tem. Termo de aceite é para o cliente dar o aceite, não, ok, aceito, está entregue.
esse projeto, ou essa etapa do projeto. O termo de encerramento, sim, que é dar o aceite, acabou o projeto, concordo com as entregas, tudo mais. Lições aprendidas, elas são essenciais para outros projetos, né? Ela é mais um documento, um artefato interno, mas quando você chega no fim do projeto, você compila tudo que você aprendeu ao longo do projeto, isso vai servir de base para os teus próximos projetos e para os próximos projetos de outros gerentes também, né, através do PMO. Compartilhar as lições aprendidas entre gestores de projetos é bem importante, isso acontece muito, né? E é muito importante para o bem da organização, para o bem de todos os projetos. Eu falo um pouquinho de premissas e restrições, são dois itens que merecem uma atençãozinha especial, né? Para começar um projeto. O que é uma premissa? Premissa é uma hipótese considerada verdadeira para chegar a uma solução, né? Por exemplo, eu tenho uma disponibilidade do homologador de uma entrega em tempo integral, ou aprovação de uma entrega por órgão público em X meses. Então, o que é essa premissa? É uma hipótese que eu julgo verdadeira. Eu vou construir uma casa, eu estou com uma premissa de que lá depois que eu terminar a minha casa, o projeto da minha casa, o órgão público vai expedir meu alvará, meu habite, enfim. Então, isso é uma premissa, uma hipótese que eu considero verdadeira para chegar à conclusão. E deve-se analisar o risco de ela não ser atendida. De novo, a premissa está muito ligada com o risco. Esse exemplo que eu dei do alvará. Eu tenho que analisar o risco de eu chegar lá no fim da construção da minha casa, eu estou prevendo que a prefeitura vai me dar o habite, mas ela não deu, ou está demorando. O que eu vou fazer? Né? Eu não vou encerrar o projeto, eu vou encerrar mesmo assim, eu vou revisar, eu vou falar com o engenheiro, o que eu vou fazer se esse risco ocorrer? Então, o importante a premissa é uma hipótese que eu considero verdadeira para o meu projeto. Tá? E eu monitoro ela através da gestão de riscos. É muito importante você monitorar premissas como riscos também. Restrições. O que são restrições? Restrição é um limitador. Se ela não acontecer, não vai rolar. Por exemplo, o meu orçamento do meu projeto é de X mil reais. Essa é uma restrição do projeto. Meu projeto tem que ser entregue em 6 meses. Isso é uma restrição do projeto. Eu tenho que entregar em 6 meses. Ele não é uma hipótese, ele não é um risco. Ele já aconteceu, né? Digamos assim, ele é um risco ocorrido. Eu tenho que entregar em 6 meses o projeto, eu tenho que fazer todo o meu planejamento para entregar em 6 meses. Se no meu planejamento eu não conseguir entregar em 6 meses, não vale a pena eu nem iniciar o projeto. Então, ele já não atendeu uma restrição. Não atender uma restrição é insucesso do projeto. Outra restrição aqui, que é bem interessante. Equipe composta somente por voluntários. Então, isso é uma restrição. Isso vai acontecer ao longo do projeto. O projeto é só com voluntários. Então, isso vai afetar meu nível de exigência, a produtividade que eu vou esperar deles. Eu tenho que considerar tudo isso, tanto premissas quanto restrições, lá no meu planejamento do projeto. Então, é essencial esse monitoramento, tanto de premissas quanto de restrições. Então, para finalizar, gente, eu gostaria de falar um pouquinho do perfil profissional do gerente de projetos, né? Quais são as características, né? O gerente do projeto responde pelo projeto em todos os níveis. Isso é algo que o gerente de projeto ele não pode delegar. Ninguém da equipe responde mais pelo projeto do que o próprio gerente. Então, o gerente ele tem que saber quando é que vai entregar, quando é que começa, quando é que termina, que condições que o cliente deu, quais são as premissas, quais são as restrições desse projeto, está indo bem, não está indo bem, está atrasado, está no tempo, como é que está o monitoramento, como é que está o controle, em todos os níveis o gerente do projeto ele responde. Ele atua fortemente na resolução de conflitos. Isso depende muito das pessoas, da área de atuação, enfim. Pessoas é algo que faz muito parte do perfil do gerente de projetos. Ele tem que ter a capacidade de gerenciar conflito. Ele não pode aumentar um conflito. Por exemplo, tem 2 pessoas da equipe em conflito. Ele não pode ser alguém que toma partido ou que vai lá e aumenta o conflito. Ele tem que diluir o conflito. Isso é complexo de se fazer, mas é essencial que o gerente faça. Gestão de pessoas e comunicação é essencial. A gestão de comunicação, especialmente nessa fase de pandemia que a gente está vivendo, ela trouxe desafios muito maiores. E gestão de pessoas é o dia a dia do gestor de projeto. Tem que gostar de pessoas, tem que ter técnicas, tem que procurar se aperfeiçoar, tem que fazer curso, enfim. Eu recomendo fortemente. Gestão de pessoas é muito importante para o gestor de projetos. Ele tem que ser um líder motivador.
mesmo quando ele não está motivado. Esse é um desafio muito grande que a gente vê na literatura. Não importa se ele está motivado, se ele não está, se ele está triste, se ele está estressado, ele tem que motivar a equipe em todas as situações, isso é bem desafiante, e ele tem que ser resiliente, ele tem que absorver, ele tem que absorver pancadas, pancada num bom sentido, né? Ele tem que absorver, por exemplo, um atraso, o projeto atrasou, o cliente vai reclamar, ele tem que ter uma inteligência emocional muito forte para ter essa resiliência, ok, absorve o impacto, toma ações para melhorar, isso é essencial para qualquer gestor de projeto. Perfil analítico extremamente organizado, estamos falando de um cargo de gestão, todo cargo de gestão você tem que ser organizado, senão você tem que ter números, principalmente atuando esses projetos mais críticos, você tem que ter números. Quando você responde a uma gerência, uma diretoria, você tem que ter percentuais, eu estou gastando tantas horas, está tantos por cento pronto, meu CPI e CPI, que são indicadores técnicos de projeto, estão tanto de 30 requisitos, 28 estão prontos, um está atrasado. Você tem que ter esse perfil bem analítico, você tem que estar pronto o tempo todo para responder pelo projeto e você tem que ser extremamente organizado para poder delegar tarefas. Se você não tem organização, você não delega tarefas. Isso é bem importante mesmo. Conhecimento do negócio é fundamental. Aqui eu abro mais um parênteses. Quando eu fiz meu MBA em gestão de projetos, era 70% a 80% da minha turma era de engenheiros e 20% de profissionais de TI. A gente aprende que independe do negócio. Quando você é um gestor de projetos, você é um gestor de projeto. Na prática, isso não funciona, tá, gente? Quando você vê uma vaga de gestor de projeto de engenharia, a empresa exige que você seja engenheiro. Isso não é preciosismo, isso é fato. Eu vejo por mim, eu sou bacharel em ciência da computação, eu gerencio projetos de TI. Se eu não tivesse o conhecimento técnico, eu teria muito mais dificuldade do que eu tenho, a ponto de talvez não conseguir gerenciar os projetos. Então, o conhecimento de negócio na área que você for atuar, ela é essencial. E ele é um perfil mesclado, né? Apesar de a gestão de projetos ela ser uma disciplina filha da administração de empresas, ela exige uma mescla entre o técnico e o gestor. Não me basta ser o melhor gestor do mundo se eu não tenho nenhum perfil técnico, nenhum conhecimento técnico, zero. Eu não vou ser um gerente de projetos bom na área que eu estou atuando. Então é muito importante, muito desafiador, mas é essencial eu ter essa mescla entre o perfil técnico e entre o perfil gestor. Eu tenho que saber falar a língua de um programador, no caso do projeto de TI, e eu tenho que saber falar com o diretor da empresa. Então eu tenho que transitar entre os mundos técnicos e de gestão o tempo todo e sem dificuldades. Tá? Enfim, gente, essas são as competências, digamos assim, que eu julgo como essenciais para o gestor de projetos. Tem muita vaga, tem muita oportunidade. Quem quiser ingressar nessa área, tem bastante oportunidade, é uma área muito grande, muito ampla, né? Até por isso que eu tô correndo aqui. Espero que eu não tenha ido tão rápido para poder acabar a tempo, mas ela é uma área muito grande, ela é muito ampla e ela tem vários níveis, né? Eu me interesso muito por gestão ágil de projetos, tá? Por isso eu tirei algumas certificações nessa parte. Tem projetos de engenharia, tem projeto de TI, que são as duas áreas mais fortes, mas tem projeto para tudo, tem projeto para qualquer coisa, tem projeto para agência de publicidade, tem projeto de, sei lá, de supermercado, tem projeto de tudo quanto é tipo, tudo quanto é área, dá para o gestor de projeto atuar. Okay? Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma introdução, né, os conceitos básicos você tenham conseguido absorver. Espero que não tenha ido muito rápido. A área realmente é muito ampla. E eu deixo aqui para vocês meu agradecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela DFP e o ICI estarem me oportunizando esse treinamento, esse curso que eu passei para vocês, essa breve introdução à gestão de projetos. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu deixo aqui meu contato, meu LinkedIn, para alguém que quiser entrar em contato, fique à vontade, né? A gente troca uma ideia, é um assunto que eu gosto muito, né? Até estou atuando há 10 anos, né, nessa área, não à toa. E é isso, gente. Eu agradeço muito pela oportunidade, muito obrigado e até logo.